Bom dia, irmãos e irmãs. Eu queria fazer piada com a minha situação, mas eu estou tão cansado que acho que a piada não vai rolar. Então eu vou deixar a piada de lado. Não, eu ia dizer assim, boa noite. Tum. Só isso. Foi muito bom esse fim de semana. A Conferência da Fiel dos Jovens está terminando, na verdade, daqui a pouco. E, puxa, foi uma benção. Mais ou menos 900 jovens naquele encontro. E, apesar de ter sido, assim, uma maratona, especialmente para mim e para o Augusto, porque nós pregamos sexta de manhã e à tarde arrumaram compromissos para a gente lá e teve que falar... Eu falei de manhã, ele falou à noite, então foi uma sexta bem puxada aí. Mas, puxa, para mim é muito legal notar a gente do país inteiro lá. Tinha caravanas de Maranhão, acho que Rio Grande do... Não, de Fortaleza. Tinha gente de Síria e Moçambique lá, que estava aqui no Brasil e foram lá para o congresso lá. Foi muito legal. Só lamentei o Tripoli não ter cantado. Botavam no intervalo as músicas dele, mas ele acabou não cantando. Ele ia pregar ontem à noite, hoje de manhã. Aí a Bia já informou que ele não cantou. Nós estamos entrando na reta final de Marcos, contando a meditação de hoje. Mais 5 sermões, nós fechamos o Evangelho de Marcos. Como nós já anunciamos na igreja semana passada, em agosto, nós vamos tratar da família em 4 meditações. Mas, como já temos dito já há algum tempo aqui, o Evangelho de Marcos é um evangelho da paixão, é o evangelho do sacrifício de Jesus, com uma longa introdução. Basicamente, o que nós vamos considerar hoje e nos próximos 2 domingos ocorre num período de tempo de no máximo 24 horas. Isso é surpreendente. Então, tudo mais que a gente viu aqui rola aí num longo período de tempo, num período aí mais ou menos de 3 anos, e agora essa parte final aí é como se o autor canônico, o João Marcos aqui, o nosso evangelista, ele literalmente acelerasse a história para mostrar o clímax da mesma, qual é o ponto central da mesma. Só para relembrar aí, nós gastamos algumas semanas atrás 2 sermões em Marcos 13. Marcos 13 é o maior discurso que nós temos no Evangelho de Marcos. Jesus, lembra, ele arrumou uma baita confusão no templo, Marcos 11, 12. Ele vai para o Monte das Oliveiras de frente para o templo, profere seu sermão sobre as últimas coisas naquele templo. Então, só para relembrar muito rapidamente, nós falamos aí que o Messias voltará em glória, o mesmo Messias que veio, e como ele aponta também para morrer, ressuscitar e ascender aos céus, ele voltará em glória, mas ele não voltará em glória sem que ocorram certos sinais. Então, numa primeira meditação, Tiago gastou algum tempo levantando e destacando os sinais que precederão a vinda de Cristo. Nenhum de nós deve ser enganado, nenhum de nós deve ser tapeado por falsos profetas e falsos cristos. Nós temos a palavra real diante de nós, essa palavra nos direciona para sabermos que antes da vinda dele em glória ocorrerão certos sinais. Um dos sinais mais complicados ou assustadores é a grande tribulação. Para lembrar um dito antigo, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, o sangue dos mártires que faz a igreja germinar e crescer. Então, a grande tribulação será sofrida pela igreja e, ao final desse período da grande tribulação, Cristo volta em glória e todo olho verá. Toda pessoa o verá. A gente não precisa ficar encantado ou temeroso quando alguém diz, olha, o Messias está na vizinhança tal, o Messias está na esquina tal. Não, quando Cristo voltar em glória, todo olho verá, e ele virá em triunfo. E aí a gente tratou disso na última meditação, em Marcos 13. Agora muda o cenário. Nós, então, entramos aí na reta final desse evangelho. O caminho do servo tem sido o nosso tema. A gente continua andando com Jesus. Essa parte aqui, eu vou colocar daqui a pouco o mapa para vocês verem. Ela retrata algumas idas e vindas de Jesus em 3 lugares distintos, preparando já o contexto para seu sacrifício, sua morte vicária. Mas o que a gente precisa entender aqui, eu não vou ler toda a passagem, eu vou ler só o trecho que vai do verso 12 ao verso 25, mas só para a gente entender o contexto aqui, esse é o momento da grande festa de Israel. Não é só a festa da
Páscoa, mas também a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. Essas duas festas unidas geravam um feriado literalmente de 7 dias, uma semana de celebrações, uma semana de rememoração do que Deus fez no passado, também uma semana de expectativa de uma nova libertação que virá da parte de Deus. Então Jerusalém está lotada, peregrinos vieram de todo canto da Judéia para celebrar essa festa. Há uma expectativa quanto ao que pode vir a acontecer nessa festa. Em toda a festa da Páscoa se esperava uma libertação, e você deve lembrar aqui, ter em mente, que nessa época a Judéia era uma província romana, então a Roma é que dominava aquela região, Roma que tinha o poder sobre aquela região. Então nós temos a cidade cheia, nós temos uma efervescência quanto a algum tipo de desvendamento messiânico, algum tipo de ação surpreendente que pode acontecer naquele momento. Provavelmente os romanos, temerosos da situação, de um ajuntamento muito grande de pessoas, trouxeram tropas da Cesareia, então a cidade também está cheia de soldados patrulhando aquela cidade. Ao lado do templo havia a chamada Fortaleza de Antônio, então ela devia estar cheia de soldados também. O próprio procurador da Judéia, cuja capital era Cesareia, está em Jerusalém nesse momento, e ele vai entrar na história, e a gente vai ver o papel que ele desempenha nessa história mais adiante, né, o Pôncio Pilatos. O que é interessante aqui é que nesse momento de grande festa, da maior festa do judaísmo, a principal festa de Israel, que celebra os feitos de Deus, talvez 1.400 anos, 1.600 anos atrás, quando Deus, como diz o texto bíblico, com um braço forte, com mão estendida, tirou seu povo do Egito, da escravidão, do jugo do Egito, nesse momento chave, Jesus vai entrar na história. O ponto que Marcos quer destacar para a gente, e Marcos vai destacando ou mencionando os ditos de Jesus desde o começo, é que esse momento-chave da vida de Jesus, esse clímax que é a morte de Cristo no lugar de muitos, em favor de muitos, não ocorre por mero acidente. De tal forma, Deus é soberano que ele determinou que nesse dia de festa o verdadeiro cordeiro fosse imolado. Então é bem legal que Marcos, como um grande contador de histórias, inspirado, mas ainda assim com suas peculiaridades e seu estilo, ele começa a mostrar para a gente, nesses eventos, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o servo sofredor, a ovelha muda que vai para o matadouro, a ovelha que se entrega pelo nosso pecado em favor de pecadores, e o cumprimento dessas profecias nessa celebração específica da Páscoa, cujo Cordeiro Pascual é o próprio Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada no mapa aí, bem rapidinho aí, se puder alguém desligar a luz aí para a gente, Edinário. Toda a nossa narrativa, Marcos 14, 15, se concentra basicamente em 3 lugares. Lá é Jerusalém, então nós temos ali o Monte do Templo, naquela região ali. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras, há um cemitério judaico nessa região aqui. Então, quem está no Monte das Oliveiras consegue ver Jerusalém inteira. Betfagé, que já foi mencionada, e aqui Betânia, que na época era uma vila pequena. Parece muito longe assim, mas a distância entre Betânia e Jerusalém, sobretudo o templo, dá 3 quilômetros. E nessa narrativa nós veremos aí Jesus indo e vindo de Jerusalém, Betânia e finalmente Monte das Oliveiras, quando está na iminência da sua prisão, julgamento e crucificação. Vamos avançar então aí. Eu vou dividir toda essa sessão, que vai de Marcos 14, 1 a 31, em alguns pontos. O primeiro ponto que a gente precisa destacar está nos versos 1 e 2. Nós temos aí uma descrição de uma trama para prender a Jesus. Okay? Lembra que Jesus estava no templo, ele arrumou uma série de problemas no templo, expulsou os vendedores do templo com chicotadas, e a gente não tem como aqui diminuir o que aconteceu. Você precisa imaginar Jesus irado, cheio de zelo pelo Senhor, pelo que fizeram com aquela casa de oração, com Marcos destaca, a casa de oração para todas as nações, e Jesus entra em Marcos 11, 12, numa série de debates com as várias lideranças religiosas dentro do templo.
aquele lugar sagrado, que era o centro da vida espiritual dos israelitas, dos judeus, se tornou um lugar de embate, duas visões de mundo colidindo ali dentro. E, obviamente, isso suscitou raiva e ira nas lideranças religiosas. Isso desemboca nesses 2 primeiros versos aí. O texto fala que essa reunião que ocorre aí, que é descrita nos versos 1 e 2, ocorre 2 dias antes da Páscoa, no meio da festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. Os principais sacerdotes, os escribas se reúnem e eles agora cansaram. O ponto deles não é apenas prender Jesus, eles se reúnem aí para tentar matar a Jesus. Se você está acompanhando a nossa narrativa aqui, você lembra que em Marcos 3 já há um primeiro conluio para tentar eliminar Jesus, para prender Jesus. Ali, em Marcos 3, surpreendentemente, são fariseus herodianos, 2 partidos completamente opostos que se unem para tentar tirar Jesus, literalmente, da história. Depois, em Marcos 12, você tem sacerdotes, escribas e líderes religiosos também se unindo para tentar prender Jesus, mas com todo aquele debate ocorrido em Marcos 11, sobretudo Marcos 12, agora os líderes religiosos, aqueles que detêm a liderança do culto na Judéia, eles literalmente cansaram. Eles resolvem agora prender Jesus por meio da traição, final do verso 1, para o matar. Mas eles têm medo. Lembra que a cidade está lotada, a cidade tem soldados patrulhando suas ruas, há uma expectativa, uma febre, por assim dizer, sobre o que pode vir a acontecer naquela festa, há uma antecipação pelo que pode vir acontecer naquela festa, e aí o texto termina com a nota um pouco sinistra, que eles decidem não prender Jesus durante a Páscoa. Mais uma vez, o grande feriado judaico, que celebra a libertação poderosa de Deus do Egito, quando Deus tira o seu povo amado da escravidão, do cativeiro do Egito, eles decidem não prender por meio de traição e matar Jesus durante aquela festa. Havia um medo de tumulto. Por que tumulto? Em Marcos 12, nós lemos que Jesus literalmente caiu nas graças do povo enquanto ele debatia dentro do templo com os líderes religiosos. As pessoas simples, homens e mulheres simples, ao verem Jesus naqueles embates, Jesus, como diz os evangelhos, ensinando como quem tem autoridade, eles amaram a Jesus. E aí os líderes religiosos aqui, a impressão que dá, que é interessante essa última menção aqui, de não prender Jesus na festa, dá a ideia, e a gente, um problema nosso é que a gente conhece os evangelhos e tem familiaridade com os evangelhos. Mas a ideia aqui é o seguinte, os líderes religiosos querem matar Cristo, mas eles não querem matar Cristo como um cordeiro no dia daquela festa especial. A ideia aqui é que parece que ainda que eles estejam agindo debaixo do comando de Deus, eles podem vir a frustrar os planos de Deus. O relógio deles está um pouco diferente aqui. Só que o que a gente vai ver mais adiante é que Deus vai ajustar o relógio deles para cumprir exatamente o que Deus profetizou no Antigo Testamento. Um ponto muito importante aqui, então, para a gente, é notar que as pessoas descritas no verso 1, esses líderes religiosos, não são pessoas ignorantes. Eles é que comandavam os sacrifícios no templo. Eles conheciam todos os ritos, todo o drama que era feito no templo. Eles conheciam profundamente o livro de Levítico. Havia todo um tipo de cuidado com o ritual e com a liturgia no templo. Essas pessoas são ímpias. O texto está descrevendo-os como homens ímpios. O que surpreende a gente aqui, e que também deve trazer conforto para a gente, é que esses homens ímpios estão agindo segundo o propósito divino. Eles podem tentar matar a Cristo, o que já é escandaloso, e matar a Cristo em outra data que não aquela data que vai ser o clímax da história. Mas o ponto aqui é que eles estão operando debaixo do comando divino. Isso é um conforto para a gente. Quando nós somos atacados por gente má, gente cruel, especialmente no âmbito da fé cristã, ou por nós sermos cristãos, ou por tentarmos manter um padrão ético cristão, a gente tem que lembrar que essas pessoas ímpias, que não temem a Deus, elas só vão até onde Deus estabeleceu. E Deus as usa, como Davi e Simei. Davi tem que fugir de Jerusalém,
ele foge do seu filho, Absalão, que faz um complô de Estado e o derruba, e esse homem, Simei, ele se posta num dos vales de Jerusalém, nos vales de Jerusalém, e começa a amaldiçoar Davi. E um dos guardas de Davi ameaça sacar a espada e diz, olha, vou matar esse cão. E é isso que o texto bíblico diz, essa é a fala dele no texto bíblico. Aí Davi diz, não, Deus o colocou aí para minha disciplina. E Davi, o grande rei, o rei que Deus ama, o cabeça messiânico de Israel, de onde vem Jesus Cristo, nosso Salvador, ele simplesmente manda aquele guarda-costa segurar sua espada. Ele continua passando o val e Simei amaldiçoando. Só que se você lembrar, Salomão depois manda matar Simei. Simei corre para Salomão, implora o perdão para Salomão, e Salomão diz, ok, você não pode sair dessa faixa de terreno. O tempo passa, Simei esquece disso, arrogantemente, ultrapassa aquela faixa de terreno que ele não podia passar e acaba sendo morto, de certa forma, cumprindo a justiça que ele deveria receber. O ponto é, pessoas se levantam contra a igreja. E semana passada nós meditamos na igreja perseguida. Nós precisamos lembrar que essas pessoas, na sua loucura, na sua sanha assassina, como aqui, muitos deles religiosos, eles agem de acordo com o propósito divino. Eles vão dar conta dos seus atos. Os seus atos não são desculpáveis, mas eles agem segundo o propósito divino. Então, o texto da última semana de Jesus abre com essa nota sinistra, uma trama para prender a Cristo. Um segundo ponto, então, agora, nós temos uma história encantadora, muito bonita, do verso 3 ao verso 9. Ela faz um contraponto à primeira história, à primeira parte narrativa. Na primeira parte narrativa, o que deveria também espantar a gente, nós temos as lideranças religiosas, sacerdotes e escribas. Os escribas eram os teólogos, aqueles doutos da lei, se reunindo para tentar levar alguém a trair a Jesus para conseguir matar a Jesus Cristo. E agora a gente tem uma inversão na história. A história de versos 1 e 2 ocorre dentro de Jerusalém, dentro do templo, enquanto isso Jesus está agora em Betânia, aquela cidade que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Avança um quadrinho aí. Dinário, Tati, por favor, me dá uma ajudinha aí. Aqui é a Betânia moderna, ok? É uma cidade bem grande, ela fica na chamada Autoridade Palestina, ela se chama hoje Al-Euzaria, que é Tumba de Lázaro, o nome da cidade. Mas na época de Jesus era uma vila, talvez com umas 60 casas no máximo, não mais do que isso. Aí pode voltar um pouquinho. Eu estava vendo um cartão postal, eu preferi mostrar a foto da Betânia contemporânea, mas eu vi uma foto colorida, uma colorizada, né, de um cartão postal de 1900. Então você tem uma vila pequenininha com umas 30, 40, 50 casas no máximo, não mais do que aquilo, e os estudiosos entendem que a Betânia do tempo de Jesus não deveria ser maior do que a tumba de Lázaro, né, a Betânia do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Jesus, então, sai de Jerusalém para Betânia. Mais uma vez, Jerusalém está lotada de peregrinos. Algumas pessoas supõem que no auge dessas duas festas haveria mais ou menos 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Cidade fervilhando de gente. Então Jesus, sabendo dos intentos dos líderes religiosos da sua época, ele vai para Betânia. E ele se refugia em Betânia na casa de um amigo chamado Simão o leproso. Não há nenhuma indicação no Evangelho de Marcos de quem seja esse homem. Muito provavelmente, Marcos, ao mencionar Simão o leproso, o menciona porque os seus leitores em Roma, lembra que o Evangelho é escrito para a igreja em Roma, os seus leitores em Roma conheceriam essa pessoa. Elas teriam familiaridade com Simão o leproso, ou pelo menos com outras histórias sobre Simão o leproso. Nós não sabemos nenhum outro detalhe sobre ele. O fato é que essas pessoas estão ali, junto com Jesus, comendo, ceando na casa de Simão o leproso. E aí ocorre algo extraordinário aqui. Uma mulher, não é mencionado o nome dela também, não é dito o nome dela. Algumas pessoas têm sugerido que essa mulher aqui é a mesma Maria mencionada em João capítulo 12. Uma mulher anônima, ela se aproxima daquele banquete e presta atenção aqui, eu vou voltar mais adiante. Não havia cadeiras na época de Cristo.
As mesas eram mesas baixas e as pessoas ficavam muitas vezes sentadas no chão, muitas vezes reclinadas, como eram reuniões familiares, ou eram reuniões para aqueles que eram considerados membros das famílias, as pessoas ficavam muito juntas, muito próximas. Lembra que João, o apóstolo, era aquele que reclinava a cabeça no peito de Cristo. Então você pode imaginar pessoas com as pernas cruzadas, perninha de chinês, como os pequenos gostam de chamar hoje ali, e muitos deles ali numa atitude bem relaxada, bem calma, bem próximos uns dos outros, com bastante intimidade familiar entre eles. Essas pessoas estão unidas ali, estão juntas dentro daquela casa, e essa mulher, que parece que também é familiar àqueles que estão na casa, ela entra no meio daquela refeição com um vaso de alabastro, provavelmente um vaso com 2 alças e com uma tampa fechada onde escorreria o líquido. E o texto diz que ela tinha nardo puro. Nardo era um tipo de especiaria importada da Índia, ok? Muito cara, equivalia a mais ou menos 1 ano ou até mais de trabalho. Os eruditos sugerem, porque Betânia era uma cidade pequena, uma cidade muito simples, que provavelmente esse nardo era a herança que essa mulher tinha, o bem mais precioso dessa mulher. E o que ela faz? Ela não destampa o vaso. Ela provavelmente pega algum utensílio e quebra a tampa do vaso, arranca a tampa do vaso e pega aquele líquido caríssimo e ela derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus Cristo. Isso vai escandalizar aquelas pessoas naquela festa. Por outra passagem, a gente descobre que a pessoa mais escandalizada, na verdade, é Judas. E em João há uma menção bem curiosa que Judas vai dizer que aquele dinheiro poderia ser aproveitado na chamada Bolsa dos Apóstolos, mas é porque ele tirava dinheiro daquela bolsa para si mesmo. É uma nota um pouco sinistra que antecipa o que Judas vai fazer mais adiante. Mas o fato aqui é que aquelas pessoas que atenderam aquela refeição ficaram chocadas. Há um tipo de comoção aqui, porque uma das obrigações do judeu, e especialmente valorizada na festa da Páscoa, era pegar bens caros e vendê-los e pegar o fruto daquela venda e oferecer para os pobres para diminuir a desigualdade social dentro da Judéia. Mas o curioso aqui, enquanto aquelas pessoas estão chocadas ali, indignadas, o texto bíblico diz, por que esse desperdício do bálsamo, verso 4? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários, muito dinheiro. E o dinheiro seria dado aos pobres, as pessoas criticando aquela mulher ali. Jesus os repreende. Jesus simplesmente corta a reclamação, a comoção daquelas pessoas. Ele dá uma ordem, deixai-a. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação comigo. O que nós conseguimos perceber aqui, dentro da história de Jesus e da forma como Mateus reconta essa história para nós aqui, e ele a reconta de forma inspirada, autorizada pelo próprio Deus, é que essa mulher, na verdade, ela reconhece Jesus como Messias. E o que ela está fazendo, e você tem que lembrar aqui das histórias do Antigo Testamento, e isso aqui serve como pano de fundo para a narrativa da Páscoa, Jesus está sendo ungido aqui como rei messiânico, não por um profeta, mas por uma mulher. De todas aquelas pessoas sentadas na mesa, e ali estavam também os seus discípulos, que já estavam andando com ele, essa mulher, sem nome, que não é mencionado na passagem, ela reconhece Jesus como rei messiânico, como Messias, como seu rei verdadeiro. E ela o unge como rei. Vamos tentar colocar as duas histórias juntas aqui. No Antigo Testamento, o rei, antes de assumir o trono, ele era ungido por um profeta. Lembra a história de Davi? Uma vez sendo ungido pelo profeta, ele convocava seus pares, seus amigos para um grande banquete. Aqui, uma mulher unge Jesus como rei. E mais adiante, ele convoca um banquete para os seus amigos. No Antigo Testamento, o rei, depois de convocar o banquete, uma festa inaugural com seus melhores amigos, ele era finalmente entronizado. Jesus será entronizado, mas não da forma como nós esperamos. Ele vai ser coroado, mas com outro tipo de coroa que é surpreendente e humilha as coroas dos poderosos desse mundo. Então Jesus, por assim dizer, protege aquela mulher, ele dá uma ordem para que aquelas pessoas cessem os ataques contra aquela mulher, e ele tem um dito
encantador aí a partir do verso 7 e verso 8. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação meu corpo para o sepultamento. É muito legal como Jesus coloca algumas questões aqui na perspectiva correta. Fazer o bem aos pobres é obrigação de cada um de nós aqui. Mas a maior prioridade, acima até mesmo de fazer o bem aos pobres, é reconhecer Jesus como o único Messias, como o único Senhor, como Rei messiânico, como aquele que vem da casa de Davi e que cumpre todas as promessas de realeza, de reinado perpétuo e de pacto que Deus mesmo fez no Antigo Testamento com a casa de Davi. Isso é absoluta prioridade. Os pobres a gente tem sempre conosco, a gente sempre vai ter pobres, mas diante do Rei, nós o reconhecemos, nós o recebemos, nós nos colocamos debaixo do seu poder messiânico, da sua realeza messiânica. E essa mulher, sem nome, faz isso. Ela reconhece Jesus como seu rei. Ela unge, ela prepara o seu corpo para a sepultura, por assim dizer. O dito não está na boca da mulher, está na boca de Jesus. Jesus, então, ele vê o que vai acontecer consigo mais adiante. Mas o legal aqui é que Jesus vê além do seu sepultamento, que pressupõe a morte. Ele vê além da ressurreição. Essa parte aqui da história termina com outro dito. Em verdade vos digo, essa expressão idiomática antiga, a ideia aqui é, eu estou falando de verdade, o que eu digo é confiável, o que eu digo vai de fato acontecer. Em todo mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Isso foi escrito mais ou menos, ou dito mais ou menos em 30, 33 depois de Cristo. O Evangelho foi escrito 20 anos depois. O Evangelho foi escrito para a igreja em Roma. Eu imagino aqueles crentes em Roma, muitos deles gente simples, escravos, talvez algumas mulheres de classe mais elevada, ligadas às casas mais famosas de Roma, mas grande parte da igreja, homens simples, mulheres simples, gente, nenhum herói, nenhum personagem importante da história, pessoas comuns como nós aqui, e eles rindo. Aquele dito, proferido numa pequena vila na Judéia, numa vila minúscula na Judéia, está se cumprindo agora em Roma. Está se cumprindo aqui entre a gente. Aquela mulher reconhece Jesus como Messias, ela unge Jesus como rei, e a palavra Jesus ecoa até nós aqui. A gente continua falando da memória daquela mulher sem nome, mas que, diferente dos apóstolos, dos 12, que ainda não entenderam o que está acontecendo diante deles, para eles ali, Betânia é só um ponto de fuga da bagunça, da muvuca em Jerusalém. Aquela mulher unge Jesus como rei messiânico, ela oferece o que ela tem de melhor para honrar Jesus como rei messiânico. E a palavra, ou aquele ato, ecoa entre nós aqui, em todo o mundo, até São José dos Campos, 2017. Terceiro ponto aí, versos 10 e 11. De novo, um contraponto. Nós temos aí, de novo, uma reunião para tentar acabar com Jesus. E o que nos surpreende aqui é que Judas Iscariotes, um dos 12, entra em cena. Nota que não são os sacerdotes que vão a ele. Okay? Nos versos 1 e 2, nós lemos que os principais sacerdotes e escribas procuravam o modo de prender Jesus por meio de traição para o matar. O que surpreende, o que choca a gente aqui é que Jesus vai a esses líderes religiosos. É ele que procura os principais sacerdotes para entregar Jesus. Muito tem sido escrito sobre as motivações de Judas nesse ato louco aqui. Uma autora famosa, Taylor Caldwell, ela se especializou, espírita, kardecista, mas especializada em romances com pano de fundo bíblico. Ela escreveu um romance, fez muito sucesso na década de 80, quando eu era adolescente, era do Clube do Livro, Círculo do Livro, então muita gente leu esse romance chamado Eu, Judas. E nesse romance, junto com um coautor,
Jess Stern. Essa mulher, uma baita da escritora, ela tenta entender as motivações de Judas. Judas era Iscariotes. Ele era tipo um guerrilheiro ligado a um grupo extremista da sua época. Os sicários, eles intentavam, por meio de revolução violenta, apressar a vinda do reino messiânico e trazer a libertação do jugo de Roma para a Judéia. Então, a Taylor Caldwell constrói todo um romance a partir das origens desse homem, Judas, um Iscariotes, um sicário, um tipo de pessoa ligada a um grupo de guerrilha extremista. Então, ela sugere que Judas entrega Jesus para as lideranças religiosas como uma forma de forçar Jesus a se revelar como Messias, mas não nos termos do próprio Cristo, mas nos termos de Judas, um novo Davi, um líder revolucionário, um tipo de guerrilheiro. Ok, essa é uma licença poética, um tipo de romance que essa mulher construiu e elaborou no seu livro, e Judas, segundo ela, vai se matar porque ele se frustra por Jesus não se adequar ao papel de um rei davídico, político, militar, como Judas ansiava e como outros judeus ansiavam. Mas isso é só um romance. O texto bíblico não dá nenhuma indicação quanto às reais motivações de Judas. João, o Evangelho de João, o apóstolo João, é que vai chegar mais próximo do ponto ao ligar o fato de que Judas fica escandalizado com Maria ao usar alabastro e nardo para ungir a Jesus, e o fato de que ela poderia ter doado esse dinheiro para a bolsa dos apóstolos, dos quais ele tirava dinheiro em segredo. Então, João vai sugerir que a motivação de Judas, a principal motivação de Judas, para lembrar do dito bíblico, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, a dependência ao dinheiro, o apego ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, essa seria talvez a motivação de Judas, segundo o Evangelho de João. Mas mesmo João, ele não liga os pontos, ele coloca as indicações, mas ele não liga os pontos, ele não é explícito quanto à motivação de Judas em entregar um homem que nunca lhe fez mal, que durante 3 anos o chamou de amigo, durante 3 anos foi contado entre os 12, durante 3 anos viu milagres feitos por Jesus das mais variadas formas, durante 3 anos ouviu de Jesus, da própria boca de Jesus, as palavras do Deus Altíssimo. Agora esse homem, é ele que procura os principais sacerdotes para entregar Jesus, para lhes entregar Jesus. E a nota sinistra do verso 11 é que essas pessoas aqui se alegram e prometem dar dinheiro a Judas. E agora eles procuram ocasião oportuna para... E ele agora procurava, Judas, uma ocasião oportuna para entregá-lo. Mais uma vez, o que Marcos quer mostrar para a gente nesses 2 versos é que o que está acontecendo aqui está debaixo do controle divino. O que vai vir adiante, especialmente do verso 27 do capítulo 14 até o final do capítulo 15, não ocorre por mero acidente, não ocorre por mera permissão divina, como se Deus fosse entregando o seu amado filho às vontades das gentes aqui, mas o ponto de Marcos aqui é frisar que até mesmo esse ato louco, esse ato chocante de Judas, esse ato que a gente não tem como explicar, como intencionalmente alguém entrega para a morte uma pessoa que fez o bem a todos. É isso que Judas está fazendo. Até mesmo isso está debaixo do controle divino. Um ponto importante aqui é a expressão entregar Jesus e depois ocasião oportuna para entregá-lo. As 2 palavras estão numa construção passiva. Quer dizer, em outras palavras, nem mesmo Judas e os principais sacerdotes são o personagem principal da narrativa aqui. Ainda que Judas e os principais sacerdotes sejam ímpios, sejam maus, e por razões que a gente talvez nem compreenda direito, eles querem matar Jesus, é Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que diz, esse é meu filho amado e quem tem todo o meu prazer, é Deus que está conduzindo a história e no final é Deus que vai entregar o próprio Jesus à morte. Deus requereu de Abraão que Abraão matasse seu próprio filho. O que é algo escandaloso na medida que Deus proíbe, o próprio Deus Todo-Poderoso proíbe o sacrifício de pessoas a si mesmo. E esse era o tipo de culto comum
entre as tribos que circundavam Abraão na sua peregrinação no deserto. Mas Deus impede, Deus, por assim dizer, segura a mão de Abraão quando ele vai descer o cutelo para matar o seu filho, no Monte Moriá. Agora, se aproximando do Monte das Oliveiras, depois do Monte do Gólgota, Deus vai fazer o que ele não permitiu que Abraão fizesse. Ele vai imolar o seu próprio filho. Ele vai entregar o seu próprio filho, como Tiago já meditou aqui em Marcos 10, em favor de muitos. Um ponto importante aqui, antes da gente caminhar para o final. Nós vemos aqui autoridades religiosas querendo matar Jesus. Do outro lado, pessoas comuns simpatizando com Jesus. Uma mulher sem nome ungindo a Cristo. E do outro lado, um dos 12 traindo o próprio Cristo. Marcos aqui nos dá várias reações possíveis que os seres humanos têm diante de Jesus Cristo. Marcos une essas três histórias de tal forma que ele exige de nós uma resposta aqui e agora. Nenhum de nós pode ficar neutro diante de Jesus. Nenhum de nós pode ficar indiferente diante de Jesus. Nenhum de nós pode ficar, por assim dizer, morno diante de Cristo. Não há muitas opções aqui, senão ou continuar rejeitando, ou até mesmo trair o nome dele e a obra dele, ou, do outro lado, como essa mulher sem nome, que é rememorada até hoje entre nós, reconhecê-lo como especial Messias, como verdadeiro ungido, como aquele que cumpre as esperanças messiânicas feitas no Antigo Testamento. A gente não pode ficar neutro, não há como ficar neutro diante de Cristo. Ou a gente o rejeita, ou o trai, ou, junto com essa mulher, a gente o reconhece como Messias. E a gente entra na última história, que é a história que domina todo o cenário aqui. É a narrativa da última Páscoa. E eu vou ler agora com vocês versos 12 até 25. O texto diz: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, Jerusalém, eles estão em Betânia, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água, segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou Jesus com os 12, e quando estavam comendo sentados à mesa, Jesus disse: Em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: Sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: É um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isso é meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isso é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. A narrativa aqui é claramente compactada, ela é bem mais resumida do que a mesma narrativa de Marcos e Lucas, mas nós começamos aqui a literalmente entrar no clímax do Evangelho de Marcos. Enquanto aqueles de fora, os líderes religiosos, os escribas, junto com um dos 12, se preparam para matar a Jesus, Jesus começa agora a caminhar na direção do Gólgota. Um problema nosso aqui é que o nosso calendário é diferente do calendário judaico. Lembra que os dias para os judeus terminam com o pôr do sol. Então aqui nós estamos numa quinta-feira, ao pôr do sol, começando a sexta-feira. Quando o verso 17 diz: Ao anoitecer Jesus chegou com os 12, seria quinta-feira à noite para nós, seria o pôr do sol da quinta-feira, mas para o calendário daqueles homens daquela época, para as pessoas daquela época, seria o começo da sexta-feira. Então, o que começa no verso 17 vai terminar literalmente no verso 41 do capítulo 15. Nós temos aí um período de 24 horas retratados para a gente dentro do Evangelho.
2 capítulos praticamente cobrindo um único dia. E um dia extremamente movimentado, como a gente vai ver hoje, semana que vem, nas próximas 2 semanas. Então, esse é um ponto aí, há um contraste aqui entre o que ocorre nos versos 10 e 11, na capital onde se cultuava, preparava-se a morte de Cristo. Agora, no melhor momento que fosse possível, já não é mais depois da Páscoa, é quando houver ocasião. Enquanto isso, Jerusalém, Betânia, começa a preparar a última ceia. Os detalhes aqui são bem típicos, eram os detalhes que ocorriam comumente naquela época. Eu vou passar rápido aí para a gente entrar logo nos versos 18 a 25. Mas o primeiro dia, então, seria quinta-feira, o pôr do sol da quinta-feira, a festa dos pães sem fermento se encerrando e começando a Páscoa, que é a principal festa do judaísmo, que celebra a libertação do povo do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Os versos 12 e 13, 14 e 15 não precisam ser interpretados necessariamente como profecia ou como a prova da presciência de Jesus. Muito provavelmente os detalhes foram combinados previamente por Cristo. Um detalhe curioso aí é que é incomum um homem carregar um jarro de água. Carregar jarro de água era um trabalho tipicamente de mulheres no judaísmo antigo. Homens carregariam as jarras de vinho e não as jarras de água. Porque naquela época, vamos lembrar, não havia cloro. A água era produto para ser usado para banho, para lavagem. A bebida típica era o vinho. Só que o vinho era diluído, parte dele se colocava água para não ficar muito forte, as pessoas não se embebedarem, não se embriagarem com muita rapidez. Então, a água não era um produto nobre como nós valorizamos hoje, era um produto mais simples. Eram mulheres que comumente carregariam jarras de água. Homens carregariam jarros de vinho, que era a bebida nobre, a bebida típica do dia a dia. E um ponto curioso aqui é que provavelmente a casa onde os discípulos fizeram a sua última ceia era, segundo a tradição, a casa de João Marcos, o autor do nosso evangelho. Então, João Marcos entra na história, provavelmente muito jovem, como alguém que, à margem ou de fora, ele vivenciou esse drama que ocorre aqui na última Páscoa, na última ceia. Outro ponto, que é mais uma curiosidade para nós aqui, é que é dito que a ceia vai ser feita na parte de cima da casa. Na igreja primitiva, e a gente acho que já mencionou isso em algum momento aqui nas células da terça-feira, a ceia não era um evento público na igreja primitiva. Não se celebrava, domingo que vem a gente celebra a ceia aqui, a ceia não era celebrada publicamente para todas as pessoas do culto. A ceia era reservada para cristãos batizados comungantes. Até o século IV, a igreja não tinha templos, a igreja se reunia em casas. Então, para uma forma de literalismo, para honrar esse drama aqui que a gente está tratando, geralmente a ceia era feita no segundo andar, no segundo pavimento. O primeiro pavimento era reservado para o culto, derrubava-se paredes, o púlpito era móvel, um tipo de estante móvel ali, às vezes uma pia batismal, posto que se batizava crianças já naquela altura, no segundo ou terceiro século, e quando terminava o culto, a senha era corações ao alto, que é um dito que é usado em algumas missas, alguns ritos latinos até hoje. A ideia é que os incrédulos, os não cristãos, sairiam daquele aposento e os cristãos depois, somente os cristãos batizados, subiriam para o segundo pavimento e ali teriam uma refeição comum, a refeição do amor, um tipo de festa onde eles partilhariam comida e depois teriam a Santa Ceia juntos, mas longe dos olhos de pessoas que não eram batizadas. Daí vem o costume de se usar a parte de cima da casa para a ceia. Quanto aos preparativos aqui, muito provavelmente Jesus cumpriu a tradição da época dele. A casa era toda limpa, com precisão, para evitar que qualquer fermento, qualquer resquício de fermento pudesse ficar na casa. Então a casa era varrida várias vezes para ela ficar limpíssima, num estado de completa limpeza. Lembra um pouco de fermento leveda toda a massa, o fermento era conectado com o pecado, então limpava-se toda a casa, tirava toda a sujeira, todo o pó da casa para não ficar sem nenhum resquício de fermento ali. Toda a comida era preparada anteriormente, com antecedência. E a comida era bem simples, vinho,
muito provavelmente vinho misturado com água. Vinho era bebida típica daquela época, porque não havia água com tratamento que nós temos hoje, então as pessoas bebiam bebida fermentada de forma muito comum, mas se adicionava uma parte de água para que as pessoas não perdessem o controle e não perdessem o tino no meio das suas refeições. Então a comida era preparada previamente, o vinho era separado, geralmente era o melhor vinho que era usado nesses encontros. Há o uso de ervas. Quem aqui tem sangue italiano e português, lembra que é muito comum você colocar num prato azeite, um pouco de sal, e você molhar o pão ali naquele azeite, no sal. Era mais ou menos isso que acontecia. Pegava-se algum tipo de erva, amassava-se aquelas ervas, colocava-se azeite num tipo de prato, e as pessoas molhariam o pão nesse bocado, um tipo de manteiga daquela época, para elas saborearem aquele pão. Havia-se também um purê, feito de frutas. Então amassava-se várias frutas para fazer um tipo de purê. Esse purê também era usado na Santa Ceia. Geralmente, o cordeiro seria preparado também com antecedência. O cordeiro estaria pronto durante o dia da quinta-feira, para que a partir do pôr do sol da quinta, que marcaria o começo da sexta, ninguém trabalhasse, as pessoas só fizessem refeição. A pergunta que a gente precisa fazer aqui é: onde está o cordeiro? A passagem não menciona cordeiro. A passagem menciona o pão, menciona o vinho, menciona o prato onde o pão era mergulhado, onde o bocado do pão era mergulhado ali, mas o cordeiro não é mencionado. Não é mencionada a preparação do cordeiro, não é mencionado nem mesmo se alimentar com o cordeiro. Esse é um ponto importante dentro da história. Jesus seria o pai da família aqui. Ele sentaria no principal lugar. Lembra que as mesas eram baixas, as pessoas ficavam sentadas, botavam almofadas ali, elas sentavam com as pernas cruzadas ou sentavam reclinadas, umas junto das outras, muitas vezes um dos cotovelos apoiados naquela mesa baixa e a outra mão livre para pegar o alimento e para partir o alimento ali. É um ambiente familiar, é um ambiente de intimidade, um ambiente de pessoas que andam juntas, o ambiente dos 12, e Jesus assentado na cabeceira da mesa como chefe da nova família. O que surpreende aqui é que do verso 21 até o verso 26, Jesus vai comunicar aos seus discípulos tudo o que ocorrerá nas próximas 24 horas. Sua morte, sua ressurreição, também sua ausência e o seu sepultamento. Tudo ser colocado, comunicado ali na mesa da ceia. A cerimônia da Páscoa começaria com uma bênção e uma oração. Então, provavelmente Jesus fez isso, sentado ali, assentado com seus 12, com seu time mais próximo, com suas pessoas mais íntimas, seus companheiros mais próximos ali. Então, Jesus faria uma bênção, abençoaria aqueles elementos, ergueria as mãos e faria uma oração, e a entrada seria esse prato de ervas amargas e um molho seria colocado ali, as pessoas começariam a saborear, começar a provar aquela comida. E eram usados de 3 a 4 cálices nesse cerimônia de Páscoa. Então, eles, nesse momento, ao usar esse primeiro molho de ervas amargas aí, eles tomariam o primeiro cálice de vinho. Depois a Páscoa seria toda recontada. Você lembra, o povo do Egito o povo de Israel subiu ao Egito para fugir da fome na região que hoje a gente conhece como Israel. Depois, esse povo acabou caindo como escravo dos egípcios e foi escravo durante 400 anos no Egito. E no tempo certo, Deus desce dos céus e com grande poder ele esmaga as divindades do Egito por meio de 10 grandes sinais. E no último grande sinai, ele mata todos os primogênitos para que o povo saia em triunfo do Egito. O texto bíblico vai dizer que os israelitas saquearam o melhor do Egito, levaram consigo os tesouros do Egito, e muitos egípcios, temendo a Yahvé, abraçam a fé dos judeus e eles saem também do Egito em direção à Terra Santa junto com eles. Essa história seria recontada ali naquela mesa. Depois dessa recontagem, Deus seria louvado, cantaria-se 2 salmos, o Salmo 113 e o Salmo 114, que junto com os Salmos 115 e 118 são chamados de Halel, um tipo de cântico messiânico, um tipo de cântico que fala da redenção futura. E aí tomaria-se o segundo cálice.
Nesse momento, então, Jesus interrompe o padrão. Jesus começa a falar da traição de um dos 12, versos 18 a 21, e o clima agora fica melancólico. É a festa da Páscoa. E, mais uma vez, os 12 não conseguem conectar o que está acontecendo diante deles com o que vai acontecer nas próximas horas. Eles ainda não conseguem entender o que está diante deles. Ensinados por Jesus durante 3 anos, não conseguem perceber o que está acontecendo. E o ponto importante aí, quando Jesus trata da traição, é que imediatamente todos os 12 começam a dizer: não sou eu não vou fazer isso. É daí que nasce a ênfase de Paulo no autoexame. A gente não participa da nossa Páscoa, da nossa ceia com autoconfiança. A gente não se aproxima dos elementos com arrogância, achando que nós somos autossuficientes ou bons demais. Quem fez isso, rapidamente se dispersou. Um dos que fizeram isso traiu nosso Salvador. Outro que fez isso negou nosso Salvador 3 vezes. A gente se aproxima dos elementos quebrantados. A gente participa dos elementos com humildade. A gente participa dos elementos tentando sondar o nosso próprio coração. E mais uma vez, verso 21, há um dito sinistro aqui. O Filho do Homem vai conforme está escrito. Tudo que está acontecendo aqui ocorre por conta da soberania divina. O mal não é estranho para Deus. O mal está debaixo do comando divino, debaixo da ordem divina. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem que se não tivesse nascido. O que a gente precisa entender aqui não é que Deus predeterminou Judas para fazer isso. O que a gente precisa entender é que Deus entregou Judas para fazer isso. E há uma diferença bem grande entre as duas proposições aqui. Se Deus tivesse entregado qualquer um dos 12 seu próprio pecado, qualquer um dos 12 poderia ter traído Jesus. Lembra que em Lucas, se não me trai a memória, Jesus diz que Jesus rogou a Deus para que Lucas fosse convertido, porque ele seria cirandado. O diabo correria em volta dele. Se Deus tivesse entregado Pedro ao seu próprio pecado, seria Pedro o traidor. Qualquer pessoa abandonada em seu próprio pecado poderia ter traído Jesus ali, mas o único que foi abandonado ao seu próprio pecado, sua própria concupiscência, sua paixão mais profunda, é o próprio Judas. Deus, por assim dizer, passou ao largo dele e sustentou os outros. Mesmo Pedro, que vem a negar Jesus 3 vezes. Então, melhor seria para esse homem que entrega o Filho do Homem se não tivesse nascido. E o fim de Judas a gente vai ver mais adiante aí. E aí, Jesus interrompe esse momento triste, um momento melancólico, e ele agora introduz um outro elemento, que é comunicar àqueles homens ali, aqueles 12, um significado mais profundo do pão e do vinho. Ele começa a mostrar que ele, Jesus, é que vai, por assim dizer, cumprir em si mesmo o que o pão e o vinho, o que a cerimônia da Páscoa aponta de forma mais profunda. Ao oferecer pão e o cálice, Jesus está olhando mais para o passado. Ele está olhando para o que vai acontecer daqui a algumas horas, umas 20 e poucas horas, e o que vai acontecer na eternidade quando ele voltar em glória para trazer o seu reino em triunfo. Os ditos aqui são bem simples. Enquanto eles estão comendo ali esse purê de frutas e a erva amarga, ele pega um dos pães da mesa, viram vários pães da mesa, ele parte, ele quebra aquele pão e ele oferece aquele pão. E ele diz: isso é o meu corpo. No grego não tem o e, é simplesmente isto meu corpo. Os discípulos talvez não entendessem isso na hora, mas agora nós precisamos entender. Essa festa aqui, que é o clímax da espiritualidade judaica, também aponta para nós que Cristo, de fato, é a nossa Páscoa. O corpo de Cristo tem que ser esmagado para que muitos venham a ser redimidos. Depois ele fala do cálice. Ele toma o cálice, é o terceiro cálice, ele dá graças e ele entrega aos discípulos. Eles vão compartilhando um único cálice, vão bebendo juntos daquele único cálice, e ele diz: isto, e no grego não tem o é isto meu sangue, o sangue dessa nova aliança que é derramado em favor de muitos, em favor dos piores pecadores. O que Jesus está fazendo aqui?
Ele está querendo mostrar para aqueles 12 e para nós que ele é o Cordeiro sacrificado. Ele é que se oferece em favor e lugar de pecadores. Ele que se dá numa morte que substitui-nos na cruz. Éramos nós que devemos ser pregados na cruz. Éramos nós que por nossos pecados devemos morrer. Mas agora nós temos um Cordeiro puro, sem mácula, sem pecado, que é entregado por nós. Ele se dá por nós. Ele se dá em nosso favor. A sua morte expia o nosso pecado. A sua morte, por assim dizer, cobre o nosso pecado. Deixa eu ler um parágrafo um pouco maior do Tim Keller aí. Avance um pouquinho. Mas aí. Keller diz o seguinte: assim como a primeira Páscoa foi celebrada na noite anterior ao dia em que Deus redimiu os israelitas da escravidão por meio do sangue dos cordeiros, essa refeição de Páscoa com Jesus foi celebrada na noite anterior ao dia em que Deus redimiu o mundo do pecado e da morte por meio do sangue de Cristo. A última refeição de Jesus com os discípulos afastou-se do roteiro convencional de outro modo. Quando Jesus se levantou para abençoar o alimento, ele tomou o pão. Todas as refeições de Páscoa sempre tinham pão. Ele abençoou o vinho, e todas as refeições de Páscoa sempre tinham vinho. Mas nenhum dos evangelhos menciona o prato principal. Não há uma menção ao cordeiro nessa refeição da Páscoa. Que tipo de Páscoa seria essa celebrada sem o cordeiro? Não havia um cordeiro sobre a mesa, porque o Cordeiro de Deus estava à mesa, Jesus era o prato principal. Pesar, a palavra Páscoa, significa encobrir ou passar por cima. Qual a ordem que foi dada aos israelitas no Egito? Que eles deveriam molhar com o sangue do cordeiro o umbral da porta. Como é que o umbral da porta era molhado? Sangue era colocado em cima e sangue era colocado dos lados. O anjo vingador passaria por cima daquela casa. Mas se você notar, o sangue nos umbrais também lembra o quê? Lembra a cruz. Lembra o sacrifício remidor. O nosso Salvador aqui, ele lembra que o corpo dele vai ter que ser moído. E a gente precisa se alimentar do corpo dele. O sangue dele vai ser derramado e a gente precisa se saciar com o cálice. Mas, sobretudo, ele é o Cordeiro de Deus, vai ser moído, vai ser destruído na cruz, para que a ira de Deus seja passada por cima da gente, se nós estamos cobertos com o corpo esmagado, o sangue de Cristo derramado em nosso favor, em nosso lugar. Mas se isso já é maravilhoso para a gente, a narrativa não termina aí. A narrativa destaca que nós vamos tomar esse banquete novo do reino dos céus. Ditos muito simples, curtos, mas ricos de significado. Se já não somos consumidos desse lado da vida, porque fomos cobertos com o sangue de Jesus, com o Cordeiro de Deus sacrificado, do outro lado, semana após semana, quando nós celebramos a Páscoa juntos, a nossa ceia juntos, nós somos lembrados que haverá um banquete para nós. E nesse banquete nós vamos reencontrar os 11 e seremos alimentados pelo próprio Cristo nesse banquete no reino de Deus, quando nós o celebrarmos novo. O texto termina com os discípulos saindo daquela casa em Jerusalém, e eles vão agora para o Monte das Oliveiras. Eles cantam um hino, que seria a segunda parte do Halel, os Salmos 115 a Salmo 118. Nesse monte, Jesus ele destaca uma profecia de Zacarias 13, versos 1 e 9, que quando o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão. Jesus coloca o fato de que ele vai cumprir essa profecia. Mais uma vez, os discípulos, em vez de entender o significado mais profundo do dito de Jesus, começam a brigar entre si, dizendo que nenhum deles vai abandonar Jesus, nenhum deles vai desertar Jesus. Lembra que no passado Jesus já havia alertado quanto ao risco de a palavra ser semeada e quando vem a tribulação, a perseguição, a luta, as pessoas abandonam essa palavra. Então, isso tem que estar na nossa mente aqui. Mas o fato aqui é que o que se destaca é o protesto de Pedro. Em retrospecto, chega a ser até patético ver Pedro falando aqui. Ele diz, ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Ainda que todos, eu não. E Jesus diz, olha, ainda nessa noite,
antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro continua repetindo com veemência, eu vou morrer contigo, não vou negar de modo nenhum. E todos os discípulos dizem o mesmo. O que a gente lembra aqui, e aí a gente conecta todas essas histórias numa grande narrativa, é que enquanto os poderosos agem contra Jesus, uma mulher simples o reconhece como rei, como Messias. Enquanto aqueles que conhecem a fé, conhecem a Bíblia, conhecem a religião, se ajuntam para tentar matar Jesus no tempo que eles acham que podem matar, do outro lado, Deus está trabalhando de tal forma que Jesus morra como cordeiro pascal e morra no dia da Páscoa. Enquanto os de fora agem para cercear Jesus, impedir os planos de Deus, Jesus reúne os 12 para lembrar que Ele é o Cordeiro. E para que a gente tenha Cristo como Cordeiro, a gente precisa se alimentar dele. E somente se alimentando dele, a gente vai conseguir perseverar nessa vida. Aqueles que não entenderam quem é Cristo de forma mais profunda, aqueles que não se alimentam de Cristo de fato, não comem da sua carne e não bebem do seu sangue, esses continuam como Pedro, cheios de autoconfiança, cheios de sonhos de glória, de última resistência. E a gente vai, semana que vem, considerar como é que a história continua. Imagino que Pedro, ao lado de Marcos agora, narrando esses detalhes, o que deve passar na cabeça de Pedro? Como ele deve ficar envergonhado da arrogância dele aqui. Ele comeu o pão e tomou o cálice, mas ele não entendeu o significado mais profundo de comer o pão e beber o cálice. Nós, hoje, aqui agora, somos chamados a nos alimentar de Cristo pela fé. Nós somos chamados a depositar nossa confiança não em nós mesmos, e a gente já viu o que vai acontecer com Pedro confiando em si mesmo. A gente é chamado a depositar nossa fé em Cristo e nos alimentar dele dia após dia. A gente é chamado a imitar não os 12 que ficaram escandalizados com a oferta da mulher sem nome, mas a gente aqui é chamado a nos alegrar porque aquela mulher sem nome reconheceu Cristo como Messias, o nosso Cordeiro Pascal, e essa mensagem chegou até nós aqui. O dito de Jesus se cumpre, aquela história chegando até os confins do mundo, chegando a nós aqui. E nós entramos nessa história ao nos alimentar de Cristo pela fé, ao nos saciarmos em Cristo pela fé. Que Deus nos ajude nesse domingo, nessa semana que se inicia, a provarmos de Cristo pela fé, a nos alimentarmos dele pela fé, a termos ele de fato como nosso sacrifício pascal, que nos cobre e nos livra da ira de Deus, da ira vindoura, nos coloca numa nova relação com Deus e nos dá no coração esse senso de antecipação de provar esse banquete novo no reino dos céus, quando o rei messiânico Jesus voltar em glória no último dia. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nos alimenta com Teu Filho, ó Deus. Nos ajuda a participar na vida do Teu Filho. Pela fé, dia após dia, nos ajuda a receber a carne e o sangue de Teu Filho. Nos ajuda a estarmos ligados a Ele, tão somente a Ele. Vivemos um mundo mau, um mundo de incertezas, um mundo cheio de tribulações e lutas, onde Teu povo é perseguido, Teu povo não é compreendido, onde a gente se unem contra Ti e contra Teu povo. Ó Deus, dia após dia, nos ajuda a nos alimentar do Teu Filho, nos alegrar no Teu Filho, ter o Teu Filho de fato como Cordeiro Pascal e o Rei Messiânico. Ó Deus, que essas narrativas que estamos lendo não fiquem gravadas apenas em nossa memória, mas desçam ao nosso coração, operando de fato mudança em nossas vidas, ajudando-nos a depender do Teu Filho momento após momento, dia após dia. Porque é por meio do Teu Filho que nos banquetearemos no último dia, ao receber esses elementos novos no reino dos céus. Prepara-nos para esse dia. Nós imploramos em nome de Jesus, nosso grande Rei e nosso grande sacrifício. Amém.